O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Queria convidar todos para que possam ler juntos comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Hoje é para nós um dia especial, dia onde nós vamos celebrar a mesa do Cordeiro. E a fé cristã, precisamente a fé evangélica, tem como sacramento o batismo e a Santa Ceia. Porque nós cremos que sacramento, mandamento de Deus, se faz com pelo menos 3 coisas. Diferente do movimento romano, nós entendemos que Deus apenas deixou para a gente 2 mandamentos sacramentais: a ceia e o batismo. Pelo seguinte fato, um sacramento precisa de, primeiro, Jesus ter ordenado isso. Então Jesus falou, por exemplo, ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, por exemplo, fazei isso em memória de mim todas as vezes que comerdes do pão em comunidade. Então, nós entendemos que a primeira coisa para que a gente possa entender um sacramento é a ordenança de Jesus. A segunda coisa que a gente crê que é fundamental, indispensável para que se faça um sacramento, é a participação de Jesus, ou seja, Jesus ter participado, ter feito isso que ele ordenou fazer. Por exemplo, o batismo. Às vezes a gente acha que batismo é para remissão de pecados apenas. E esse é um grande equívoco. Porque Jesus não tinha nenhum pecado, não precisava remir nenhum pecado, mas ainda assim ele foi e pediu para ser batizado por João. Pelo seguinte, porque o batismo é acima de tudo uma identificação pública e definitiva com a mensagem da cruz, com a mensagem do arrependimento. Então João batizava para arrependimento e era a partir dessa mensagem que se iniciava o evangelho. Então Jesus se aproxima de João e diz, olha, eu quero fazer isso. Não que ele necessitava, mas fazia parte. Da mesma forma acontece com a ceia. Jesus está prestes a ser crucificado, está na sua última semana, e ele poderia desejar muita coisa, mas o que ele deseja é estar com os discípulos e partir o pão e tomar o cálice. E ele institui ali o cálice da nova aliança. Então, a segunda coisa que é necessário para se ter uma ordenança, um mandamento, um sacramento, é Jesus ter feito aquilo. Em terceiro lugar, o que é necessário para que se faça um sacramento é que a igreja primitiva e a igreja durante todo o tempo, pelos séculos, tenha entendido e praticado isso. Então a igreja não negligencia a prática do batismo e tem participado da mesa. Então nós entendemos que o que nós vamos fazer hoje é um sacramento, é um mandamento de Deus. E a gente fala sacramento, parece uma coisa estranha para alguns, mas sacramento é aquilo que é santo, que foi dado por Deus para que a gente possa fazê-lo. Nós não acreditamos que mora no batismo ou no pão e no vinho algum poder que se transforma misticamente. A gente acredita que isso tem um significado em nós e exerce um poder místico de Deus para nós, mas os elementos são os elementos. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho,
mas de alguma forma isso traz Deus para nós, comunicando graça ao nosso coração. Nós terminamos recentemente a série de mensagens que chamava Hábitos que Transformam. E com toda certeza essa série de mensagens surgiu para que a gente possa ir além, para que a gente possa crescer na fé, que a gente possa amadurecer. Sabe de uma coisa, um cristão não se faz aos domingos. Eu sinto que às vezes a gente vem para cá e sai tão feliz que acha que isso aqui é suficiente. O que eu quero dizer para vocês hoje é de que a gente tem um rio muito profundo à nossa frente. E a gente precisa mergulhar nesse rio. E esse rio sai do trono da graça de Deus. E Deus está nos convidando a dizer: mergulha mais profundo, mais intimidade, mais experiência, mais autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar a serpente e escorpiões. Mas às vezes a gente anda tão frágil porque a gente esqueceu de buscar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, o segredo de uma vida bem-sucedida é buscar a Deus sobre todas as coisas, porque as demais coisas serão acrescentadas. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Deus está nesse lugar e Ele quer ser conhecido. E Ele quer ser conhecido por você e por mim. De forma que eu queria muito que você lesse comigo em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13. Deixe-me dizer um pouco do contexto desse versículo. Deus está falando com Moisés e dizendo: olha, Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão tremenda, profunda. Você vai ter que ir além. Você vai ter que ser usado profundamente para libertar meu povo. E Moisés no início dá algumas desculpas, diz: olha, eu não sou assim preparado para a obra. Escolhe outra pessoa, estou pesado de língua. Mas Deus diz: não, você tem tudo o que eu preciso, um coração sincero, vivo e incomodado com a situação à sua volta. E aí depois dessa conversa, Moisés faz uma pergunta interessante. Ele estava ouvindo uma voz no deserto, que vinha de uma sarça que ardia. Imagina essa cena estranha para Moisés. E ele fala assim, versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? No versículo 14 diz: disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Minha esposa está grávida. Se você não sabia, você pode me dar os parabéns. E assim que eu souber se é menino ou menina, eu vou liberar para todos vocês, com muita espontaneidade, dar fraldas e presentes. Assim. É bem-vindo. Fralda principalmente, porque eu tenho a impressão de que ele vai precisar de bastante fralda. No início, quando a gente tem um bebê, e você pai sabe disso, mãe sabe disso, não há uma relação entre você e o bebê. O que há é uma disponibilidade entre você para o bebê. E o bebê espera de você que você seja o provedor, que você esteja presente todos os momentos. Ele espera que você dê conta de suas demandas. Então, o bebê chora e a gente tem que correr no berço. E a gente fica à disposição da criança. E a criança vai crescendo e ela começa a aprender a manipular os pais. E está em pai tão bobo que nem sabe que é manipulado. O fato é que às vezes a criança olha para você, 6 anos de idade, e diz: pai, você me ama? Amo, meu filho. Então compra uma bola para mim.
É ou não é? Eu lembro que os meus pais viajavam e eles voltavam morrendo de saudade. Mas eu ficava na porta esperando o presente. Então, quando eles chegavam, perguntavam: o que é que vocês trouxeram? O que é que vocês trouxeram? Eu não perguntava outra coisa. Mas eles entendiam aquilo. Porque eu era criança. Eu estava aprendendo a viver. E o fato é que, no Antigo Testamento, Deus, o eu sou, é acima de todas as coisas o Deus operacional. É o Deus que faz. Então, Deus tratava o povo, e principalmente o povo de Israel, muitas vezes, como bebê. Abria-se o mar vermelho, aquela coisa maravilhosa. O maná caía durante anos e aquele negócio não acabava nunca. Não tinha que se fazer estoque. O que Deus dizia era: olha, não guarde nada, porque amanhã tem de novo. Só que isso não foi assim para sempre. Agora imagina você, que você vai crescendo. Aí com 15 anos de idade você olha para o seu pai e diz assim: pai, você me ama? Amo, meu filho. Que pergunta é essa? Então compra uma bola para mim. O pai faz o quê? Ele empurra a bola de goela abaixo. Diz: vai aprender, menino. Cresce, amadurece. É ou não é? Imagina que você acordou de noite, você tem 20 anos, aí você começa a chorar. Para sua mãe fazer a mamadeira para você. É ridículo essa cena, é ou não é? Mas, às vezes, a impressão que eu tenho, e tenho certeza que essa é a impressão de Deus, é de que a gente quer ser os eternos bebês na fé. A gente quer sempre ser ninado por Deus. Eu estava contando a alguns irmãos na quinta-feira o quanto eu vivi experiências tremendas no início da minha caminhada com o Senhor. Milagres aconteciam, sabe? Aquelas coisas assim extraordinárias, espirituais. E a gente ficava dizendo assim: puxa, Deus é Deus! Aí depois isso vai passando. E a gente não entende por que Deus não faz mais aqueles milagres extraordinários de continuar abrindo o mar vermelho. Só que é como se Deus estivesse dizendo: agora, meu filho, você não vai ficar de mar vermelho em mar vermelho, você tem que aprender a nadar. Senão você fica um filho retardado, imbecilizado. Então você precisa crescer. E aí eu contando para o pessoal na quinta-feira o que eu já tinha vivido com Deus, e eu saí de lá dizendo assim: Deus, por que algumas coisas já não acontecem mais? E eu sei que não é de mim para você, embora muitas vezes seja, mas algumas vezes é de você para mim. É que se Deus começar a fazer milagre à torta e à direita e me fazer cafuné o tempo inteiro, que tipo de crescimento eu vou ter? Então, no Antigo Testamento, ele é o eu sou. E ele é o ser operacional, é o Deus que diz assim: olha, nessa batalha não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Só que mais adiante ele diz assim: meu filho, para os discípulos, Jesus diz assim, e às vezes a gente nem entende essa passagem, mas ele diz assim: vocês têm uma espada? Você já imaginou Jesus dizendo isso para os discípulos? Você tem uma espada? Aí um dos discípulos diz assim: sim, a gente tem uma espada. Tá bom, é suficiente, mas vocês vão precisar. E aí aquele Deus que abre o mar vermelho, agora põe os seus discípulos em açoites, em prisões. Atos capítulo 20, é Paulo passando em Éfeso. E o Espírito vinha anunciando para Paulo de que ele ia sofrer. E o Espírito Santo vinha tocando o coração de Paulo e dizendo assim: olha, Paulo, o que vem por aí são prisões, açoites e muito sofrimento.
Imagina só se o Espírito Santo começa a falar isso ao seu coração. O que vem é dor, é angústia. E você acha que Paulo estava querendo fugir disso? Paulo diz assim, olha, chame os presbíteros de Éfeso, porque eu quero conversar com eles aqui do porto mesmo, para não demorar, porque eu quero chegar logo no meu destino de Jerusalém. É que a intenção de Deus é deixar de ser em nós apenas o Deus operacional para ser o Deus relacional. Então o eu sou, às vezes quando a gente está começando a caminhada, nos põe no braço, vai ninando a cada um de nós, faz milagres, abre as portas, mas às vezes com o passar do tempo ele vai começando a fechar a porta, ele vai começando a dizer não, ele vai ensinando a gente a andar com os nossos próprios pés, porque Deus não tem compromisso com filhos retardados. E a gente insiste tanto nisso que a gente inventou uma teologia chamada rema, que fica dando remadas em Deus, dizendo assim, olha Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Eu ordeno, eu decreto, eu determino. A nossa espiritualidade ficou tão infantilizada, tão meninizada, se existe essa palavra, que a gente acredita que Deus é o Deus só do presente. Então a gente criou a teologia da prosperidade, que nada mais é do que a gente ficar na porta, esperando Deus voltar de viagem para trazer o nosso presente. Quando, na verdade, o Pai quer relacionamento conosco. Então, quando a gente inicia na fé, a gente experimenta o Deus que é o operacional. Ele está sempre iniciando, abrindo portas, iniciando processos em nós, e aquilo é maravilhoso. Mas com o passar do tempo, Ele quer fazer com que a gente ande. E aí eu vejo muito isso claro na Bíblia, porque Jesus é o eu sou que nos chama para uma relação. Jesus é aquele que diz, não é só o milagre que você deve desejar. Você está esperando de mim o quê? Só poder? E aí eu queria que você adiantasse um pouco as páginas de sua Bíblia, até João capítulo 6, versículo 32. João capítulo 6, versículo 32. E o contexto desse texto agora, Jesus estava com seus discípulos, e eles estavam num lugar um pouco deserto, e Jesus pergunta assim, olha, como que esse pessoal vai comer? Como é que vai ser alimentado essa multidão? E ele fala isso até para provocar. O fato é que surge ali alguns pães e peixes, e Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. E daqueles pãezinhos, e daqueles peixinhos, mamãe me dê 2, porque é tão pequeno que a gente pede 2. Deus faz uma multidão se alimentar a partir daquilo. E diz a Bíblia que 12 cestos cheios de pedaços de pães apareceram. Esse é o Deus do milagre. Só que o milagre acaba e Jesus sai para um lugar deserto. E ele vai orar. E ele vai ter um tempo com seus discípulos. E o que acontece é de que quando a multidão reencontra Jesus, ela começa a perguntar, Jesus, onde é que você estava? A gente estava te procurando. E Jesus começa a dizer o seguinte, se você for um pouco atrás, no versículo 25, você vai ver o encontro da multidão, quando diz, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque querem comer os pães e ficaram satisfeitos. Vocês gostaram do pãozinho, vocês queriam a padaria de Jesus de Nazaré. Vocês queriam o que Deus pode dar para vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer fazer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostra para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas o meu Pai, o Eu Sou, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram ele: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Eles encontraram Jesus e eles queriam pão. E aí Jesus falou assim: olha, vocês estão querendo pão, mas depois desse milagre aí, só tem um pão para vocês. Eu sou o pão. Eu sou o pão. E aí eles olham para Jesus e dizem assim: mas que milagres você pode fazer para que a gente creia que você é o pão? Eles tinham acabado de comer do milagre de Deus lá atrás, mas eles sempre queriam mais milagre. Eles não queriam Deus dos milagres, eles queriam um milagre de Deus. E aí Jesus fala uma coisa interessante, ele diz assim: olha, o eu sou, meu Pai, é quem deu o pão para vocês lá no Egito. Enquanto vocês andavam, ele deu o pão. Mas hoje quem é o pão sou eu. E eu quero uma relação com vocês, então venham a mim e comam de mim, que sou o pão vivo. Depois dessa conversa, as pessoas começaram a dizer assim: duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir? Quem o poderá ouvir? E o fato é que essa expressão, eu sou, era tão sagrada, que ninguém, na época, usava dizer eu sou. Eles não ousavam pronunciar a palavra eu sou, porque eu sou só Deus. Então eles diziam eu Thomas. Eles não diziam eu sou Thomas. Tamanha reverência diante do eu sou. Aí vem Jesus e começa a dizer, em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aquilo choca, porque Jesus disse, eu sou. E ele continua dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Mais adiante Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Mais para frente ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus continuava dizendo para aquelas pessoas, eu sou o eu sou, que pede relação. Eu não sou fábrica de pão milagroso, eu sou o pão vivo. João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aí eu acho que ele dá a expressão máxima de relacionamento. Porque ele diz, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os galhos.
O galho, se não estiver conectado, relacionado à videira, é infrutífero. Mas o galho que está conectado à videira dá muitos frutos. O que Jesus estava dizendo era: vocês estão acostumados com o eu sou operacional, que põe no colo, que põe niná, faz cafuné, mas eu quero é relacionamento. Chega de barganha. Chega de presentinho para alegrar nosso coração. Deus não tem nada a provar para nós. Eu conheço pessoas que estão há 15 anos ouvindo a mensagem do Evangelho, mas ainda ficam fazendo aquelas orações idiotas que dizem assim: se tu és Deus, faz isso. Como se lá do céu Deus estivesse dizendo: eita, eu tenho que ser Deus, eu vou fazer, eu preciso fazer. Deus é Deus, Ele é o eu sou. Eu sou. O problema de Deus não é se Ele é, o problema de Deus é se você é. Jesus está nos chamando para uma relação profunda com Ele. Eu me preocupo profundamente com essa igreja. E a minha preocupação maior não é se essa igreja vai crescer. A minha preocupação maior não é se a gente vai terminar o espaço no próximo domingo. A minha preocupação maior é se a gente vai mergulhar no rio profundo da graça de Deus. É se a gente vai deixar de ser seres superficiais. Ou se a gente vai ficar vindo no domingo, ouvindo uma oração, chorando, ouvindo a música, saindo achando tudo muito engraçado e esperando o próximo domingo chegar para ouvir a voz de Deus. Para alguns pastores parece até interessante manterem um membro superficial, porque é extremamente dependente dele, mas Deus está dizendo: eu sou o eu sou, que quer uma relação contigo. Você já imaginou Deus poderoso, Criador dos céus e da terra? A autoridade está em suas mãos, está sentado sobre o trono, mas Ele vem em forma humana e se humilha para dizer: eu quero relacionamento contigo. Aí, depois que Jesus disse para aquela multidão que não ia ter pão nenhum multiplicado, e que Ele era o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comesse do pão jamais voltaria a ter fome, a multidão começa a ir embora. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: milagre não sustenta ninguém. Milagre não sustenta ninguém. Quer ver uma coisa mais interessante ainda? Quando Moisés começou a ministrar a libertação ao povo, Deus mandou algumas pragas. E o que é mais interessante é que os magos, bruxos, pagões daquela época conseguiam reproduzir os milagres. Não era só Deus que fazia milagres, os bruxos daquele momento também faziam os milagres acontecerem da mesma forma como aconteciam. Porque quem disse para você que milagres só quem faz é Deus? Nós estamos numa dimensão espiritual e não estamos sozinhos nela. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: olha, está acontecendo uns milagres ali em tal lugar, o cara corta sem anestesia, as coisas acontecem, é tudo muito místico. E eu não me importo nem um pouco, nem me assusta nada isso. Porque bruxo também faz milagre. E eu não estou atrás dos milagres de Deus, eu estou atrás de Deus dos milagres. Então, o chamado de Deus para nós hoje é para a gente comer do pão. Em vez de ficar pedindo só: Deus me dá pão, Deus me dá pão. A gente possa dizer hoje: Deus, Tu és o meu pão. Maturidade espiritual é a que Jesus teve lá no deserto. Porque num deserto, com fome, Satanás vem e diz assim: olha, você tem poder de transformar pedra em pão.
E com fome, Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que é pão para mim, que sai da boca de Deus. Eu quero concluir essa mensagem fazendo você ler comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aliás, a gente vai ler no versículo 14. João está preso na ilha de Patmos e recebe do Senhor Jesus algumas mensagens, e ele escreve algumas cartas para algumas igrejas. E essa é a última igreja que recebe uma carta de Jesus. E ele começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. E preste bastante atenção nesse texto, porque tem algumas coisas preciosas aqui. Estas são as palavras do quê? Essas são as palavras do Amém. Agora, a gente não entende isso se a gente não entender que houve um equívoco de tradução durante o tempo. A palavra Amém foi interpretada por nós como assim seja. Assim seja. Mas a palavra Amém, com a qual Jesus usa para se autodeterminar, não é assim seja. É assim é. Não expressa a esperança de que algo possa acontecer, é aquilo que já existe. É por isso que ele diz assim: eu sou o Amém, aquele que é, eu sou. E ele escreve à igreja dizendo assim: olha, quem está falando para vocês é o eu sou, é aquele que é. Agora, o problema que Jesus queria tratar nessa igreja é mais interessante, porque diz o seguinte: a testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação, falando de Jesus. Aí ele começa a dizer assim: conheço as suas obras. Escuta bem isso. Como lhe parece ouvir essa mensagem? Se Jesus encontrasse com você e dissesse: ei, conheço as suas obras. Quando ninguém está te vendo, eu vejo. Aliás, você nem precisa falar para eu te ouvir. Aliás, você nem precisa fazer para eu já saber que você fará. Eu conheço você. Eu conheço as suas obras. E o texto continua dizendo o seguinte: sei que você não é frio nem quente. Sabe qual é o problema dessa igreja? É que essa igreja não é. Todas as cartas que Jesus começa em direção a alguma igreja, ele se identifica com o tema da carta a qual vai ser tratada. Quando Jesus diz, eu sou o Amém, é como se Jesus estivesse dizendo para essa igreja de Laodiceia: vocês não são, mas eu sou o eu sou. Agora, como termina essa carta é mais interessante. Porque se você for adiante, você pode ver o seguinte: Jesus diz, melhor seria que você fosse frio ou quente. O problema não é ser frio, o problema não é ser quente, o problema é não ser. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhes um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aí Jesus diz, eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se.
Agora o texto que vem aqui a seguir é o texto que a gente sabe de cor. E a gente usa esse texto para evangelismo. Eu já tantas vezes usei esse texto para evangelizar uma pessoa, dizer, olha, ele está à porta e bate. Tem música para isso. Deus está na porta do seu coração. Só que não é porta do coração, é porta da igreja. Jesus está escrevendo para uma igreja dizendo assim, ó, como vocês ainda não decidiram se vocês são ou não são, vocês acabaram me deixando de fora. E está na hora de você decidir se você é ou não é. Está na hora de você decidir se você quer o milagre ou o Deus do milagre. Está na hora de você decidir se você é meu discípulo, se você me segue, se você me ama, ou se você me admira, acha bonitinho, acha legal, tem um programinha de domingo para fazer. E aí o texto segue dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que eu disse isso tudo? Para dizer o que eu vou dizer agora. Ceia não é um ritual que a gente faz para preencher a liturgia. Ceia é um convite daquele que está na porta batendo, dizendo, defina-se, decida-se. Porque eu quero relacionamento. Está na hora de a gente deixar de ser menino. Está na hora de a gente deixar de ser infanto na fé. E amadurecer e dizer, Pai, eu quero me relacionar contigo. Eu quero comer do eu sou. Eu quero estar numa profunda relação contigo. Eu quero ouvir a tua voz. E ele está batendo na porta de uma igreja, mas ele termina o texto dizendo, se alguém ouvir a minha voz. Porque o problema ali era coletivo, mas a solução começava de modo individual. E a minha pergunta aqui é, se tem alguém hoje dizendo, eu ouvi a tua voz, eu quero abrir a porta para um Deus que é muito mais do que aquele que provê as coisas para mim, um Deus que faz milagre, um Deus que abre mar vermelho. Eu quero abrir a porta para um Deus que é o meu pão, que é o meu relacionamento, que é intimidade comigo. Conta a história de que uma vez uma pessoa teve um sonho de que ela estava em cima do muro e de um lado do muro havia o diabo e do outro lado do muro havia Jesus. E no sonho dela, Jesus dizia, vem, desce do muro e vem para cá e me abraça. E do outro lado, Satanás sorria com os braços cruzados. E no sonho dessa pessoa, ela interrogava a si mesma, dizendo, por que Satanás não me chama para o outro lado do muro? Porque ele também não briga por mim. Ao que uma voz responde, estar em cima do muro já é território de Satanás. Tenho, porém, contra ti que não és nem frio, nem quente. Se você beber água morna, você vai ver o quanto isso te faz vomitar. E antes que você seja vomitado por Deus, chegou o dia de você dizer, eu quero me alimentar de ti. Tu és tudo que eu preciso. Eu oro para que essa igreja não seja apenas uma igreja moderninha, nova, modismo, mas que essa seja uma igreja que mergulhou em intimidade com Cristo, onde os dons possam fluir, onde o Espírito Santo possa se mover, onde as pessoas digam, olha, eu vou abrir mão de mim mesmo,
Onde as pessoas olhem para as suas finanças e não fiquem fazendo contas com Deus de barganha. Onde a gente tenha coragem de abandonar o nosso pecado. Onde a gente troque as nossas vestes sujas por vestes brancas de louvor ao Senhor. Onde a gente ponha colírio nos nossos olhos para enxergar a graça em meio à desgraça da vida. Que a gente seja rico do ouro de Deus que está lá na eternidade e são as boas obras. Talvez um dos maiores medos do meu ministério pastoral é viciar uma igreja a ouvir Deus através de mim. Quem dera eu chegasse aqui e as pessoas tocassem no meu ombro dizendo: ó, Deus falou comigo, isso e isso. Porque a minha relação com Deus é minha relação com Deus. E Jesus é o eu sou dizendo: eu sou o teu pão. Venha a mim e se alimente. Talvez você chegou aqui dizendo assim: Senhor, eu quero o pãozinho milagroso. Mas a palavra de Deus hoje foi: chega de milagre, porque milagre não faz crescer as tuas raízes na fé. Vem me conhecer, eu sou o eu sou. Feche seus olhos, a gente está terminando esse encontro. O Senhor está nesse lugar, eu tenho sentido a presença do Senhor de forma poderosa aqui.